Pessoal, vamos ver hoje transformada inversa de Fourier. Nós vimos a transformada direta e vimos como sair do domínio do tempo para o domínio da frequência. Nós vimos que ela é uma integral que vai do menos infinito a mais infinito da função no domínio do tempo multiplicada por uma exponencial elevado a menos j2π udt dt. Essa aqui é a transformada direta de Fourier. Uma integral de f dt vezes uma exponencial elevada a menos j. Na transformada direta, a gente sai do domínio do tempo. Então, está aqui o eixo do x é o tempo em segundos e o y é o f dt. Então, o domínio aqui é o eixo do tempo. Quando a gente faz a transformada direta, a gente sai do domínio do tempo e vai para o domínio da frequência. E domínio da frequência, o gráfico na horizontal é a frequência em Hertz, e aqui você tem um módulo de f de u, um módulo do espectro de Fourier. Transformada direta, sai do domínio do tempo e vai para o domínio da frequência. Transformada inversa é a mesma integral, só muda o sinal do exponencial. Lógico, o integrando agora é o f de u, que é o espectro de Fourier, e o diferencial é o du. Então nós vamos fazer o quê? Integrar de menos infinito a mais infinito o espectro de Fourier multiplicado por um exponencial elevado a j2π u vezes t, só que ao invés de ser negativo, ele é positivo. Então essa aqui é a transformada inversa de Fourier. A transformada inversa de Fourier, nós estamos no domínio da frequência e retornamos para o domínio do tempo. Então a gente tem o espectro de Fourier, onde aqui você tem a frequência em Hertz, e aqui você tem um módulo de f de u, e nós vamos retornar para a função f de t no domínio do tempo. E aqui nós temos em segundos. Então, de forma geral, essa é a ideia da transformada direta e inversa de Fourier. Então, a gente sai do domínio do tempo, vai para o domínio da frequência, processa o teu sinal e retorna para o domínio do tempo, através da transformada inversa de Fourier. Essa é uma aplicação típica nas áreas tecnológicas. Fazer um processamento de sinal do domínio da frequência. Uma aplicação, então vamos fazer uma aplicação típica da transformada inversa de Fourier. Eu fiz aqui um diagrama de blocos, que a gente vai preencher junto, de como funciona um filtro no domínio da frequência. Depois a gente vai lá no MATLAB e desenvolve um script. Então imagine que você tenha um sinal FDT. O primeiro passo é condicionar o sinal. Na sequência você aplica no conversor AD do teu microcontrolador, pode ser lá o conversor AD do teu Arduino. Daí você implementa um código de fazer a transformada de Fourier no teu Arduino. Então pode ser um FFT. Né? Então esse é o algoritmo de fazer a transformada rápida de Fourier. Na sequência, você separa a parte real do espectro de frequência e a parte imaginária do espectro de frequência. Então, o que aconteceu? Você pegou o teu sinal FDT, condicionou ele, aplicou no teu conversor AD. Condicionar o sinal é ajustar a faixa de valores e o nível de C dele, de maneira que o teu conversor AD consiga mostrar o teu sinal. E na sequência, você fez a transformada de Fourier no teu Arduino, no teu microcontrolador, e na sequência, você pegou a parte real e a parte imaginária. E na sequência, você pega a parte real e a parte imaginária, multiplica por um filtro, por exemplo, um filtro passa-faixa. Um filtro passa-faixa. Então, multiplica a parte real e a parte imaginária pelo mesmo filtro. Aí você pega a parte real, vamos chamar aqui filtrada,
e a parte imaginária filtrada e aplica na transformada inversa de Fourier. O inverso Fourier transforma. E vai obter, então, a parte real dele no domínio do tempo e a parte imaginária dele no domínio do tempo. Como a gente partiu de um sinal, de um número real, onde a parte imaginária é igual a zero, quando a gente retornar com a transformada inversa, a parte imaginária vai ser igual a zero. E a gente só vai ter a parte real do teu sinal. Então você pode pegar direto a parte real dele, sem necessitar calcular o módulo. Já que o módulo do sinal f de t seria igual a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado, isso aqui é igual a zero, elimina com esse, vai sobrar a parte real. Ou seja, o módulo vai ser igual à parte real do teu sinal da transformada inversa. Então essa é a aplicação da transformada inversa de Fourier. Recapitulando, nós vimos que a transformada direta é a integral de menos infinito a mais infinito, de f de t vezes e elevado a menos 2πu vezes t. Isso aqui dava o espectro de Fourier. A transformada inversa, nós vamos fazer f de u e vamos multiplicar por mais e elevado a 2πut dt. Vamos fazer essa integral de menos infinito a mais infinito e vamos retornar aqui para o domínio do tempo. Então, essa aqui é a transformada direta e a transformada inversa de Fourier. Nós não vamos resolver os casos lineares. Vamos simplesmente trabalhar com o modo discreto, que é o importante nesse curso, né? E vamos agora lá no MATLAB desenvolver o código. Eu já implementei o código aqui, eu não vou desenvolver durante a aula, só vou explicar para ficar mais rápido. Os comandos a gente já viu. Aqui é o mesmo código, para a gente definir a frequência de amostragem, o tempo do sinal, a resolução temporal, a variável n vai ser o número de amostras que vai ser utilizada para fazer a transformada direta e inversa, a escala de tempo vai avançar de 0, ΔT em ΔT, até o tempo do sinal menos 1 ΔT. Aqui a resolução de frequência, eu vou dividir a frequência da amostragem por n, e eu tenho a escala de frequência, que começa em menos fs sobre 2, avança em ΔF e vai até fs sobre 2 menos 1 ΔF, porque vai passar por zero. Dessa maneira, a escala de frequência vai ter o mesmo valor, vai ter o mesmo número de elementos que o n. Então, isso aqui a gente já viu lá quando fez a transformada de Fourier. O sinal nosso vai ser um sinal com uma frequência de f2, um seno. Vamos utilizar um seno agora, um seno de 2 volts pico a pico, de 2 Hz. Aqui vamos plotar o seno e aqui vamos mostrar a escala. Vamos fazer até aqui, ó, return. Então, vamos executar até aqui. Esse aqui vai ser o nosso sinal. Um seno, 2 volts pico a pico, escala de tempo, amplitude, ele é 2 Hz, aqui está 1 segundo, em 1 segundo, 2 ciclos. Então, está aqui 1 ciclo, 2 ciclos. Na sequência, pessoal, para a gente demonstrar o uso do filtro digital, vamos aplicar um ruído a esse seno. Então, RNG é o comando para inicializar o gerador de números randômicos do MATLAB. Aqui, rand vai gerar um vetor de números randômicos com a mesma dimensão da variável t. Já que o nosso fs é de 100 e vai ter 2 segundos de sinal, eu vou ter 200 pontos. Então, ele vai gerar um conjunto de números randômicos, vai salvar num vetor chamado ruído, e vai pegar esses números aleatórios que ele gerou e vai multiplicar por 0,8. Na sequência, nós vamos somar ao sinal f de t o ruído e vamos plotar. Return. Em azul, o seno sem ruído e em vermelho, o seno com o ruído. Com o ruído gerado pela função rand. Então, a ideia o que é? Nós vamos fazer a transformada de Fourier deste sinal vermelho
do seno com ruído e vamos implementar um filtro para remover esse ruído no espectro de frequência e retornar para o domínio do tempo. Então, o próximo passo é fazer a transformada direta de Fourier. Nós já fizemos isso várias vezes, vamos usar a própria função FFT do MATLAB, portanto, eu tenho que centralizar o espectro usando o FFT Shift. Então, a gente vai fazer a transformada, fazer o FFT Shift e vai normalizar pelo número de amostras, para que a amplitude do espectro fique igual à amplitude do seno. Vamos plotar a escala de frequência e o valor absoluto do número complexo da transformada. Esse aqui é o espectro dessa forma de onda vermelha, cheia de ruído. Então está aqui, ó, o ruído, que ocupa, bem dizer, o espectro todo, os dois picos do seno, e como o ruído produziu um pequeno deslocamento no sinal, gerou um nível DC. E esse nível DC está bem aqui na frequência 0. Então ele produziu um DC, deslocou aí meio volt, mais ou menos, quase meio volt, o nível DC, o nível da forma de onda senoidal. Então esse aqui é o espectro. Qual que é a ideia? Nós vamos construir um filtro digital ideal que vai remover tudo que tiver fora da região central do espectro. Na sequência, pessoal, a gente vai fazer a construção de um filtro ideal. Eu não vou entrar em detalhes daqui do código, que depois vocês dão uma olhadinha. Não é nada complicado. Só vamos olhar como é que é esse filtro digital. Então, return. Então, esse aqui é o nosso filtro ideal. Basicamente, o que ele é? Ele é tudo zero e aqui ele vale 1. Depois ele volta a ser tudo zero. Ele só vai deixar passar essa região central do espectro. Ou seja, quando eu aplicar o filtro no domínio da frequência, eu vou multiplicar tudo que está aqui nessa região por zero. Tudo que está aqui na região entre, vamos marcar aqui, menos 4 Hz até mais 4 Hz, ele vai deixar passar. E o resto ele vai zerar novamente. Ele vai zerar. Então, eu só vou deixar passar para a transformada inversa aquilo que tiver nessa região central. Então, vamos lá. Depois vocês olham o código de como é que eu implementei esse contorno aqui, esse sinal com esse pulso central aqui. Então, agora vamos aplicar o filtro ideal. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar o espectro que a gente calculou aqui em cima, na transformada direta, tá aqui, ó. Aqui está a parte real e a parte imaginária, já que o f é um número complexo, e vamos multiplicar ponto a ponto por esse filtro. Então, eu vou pegar a parte real e a parte imaginária desse espectro e vou multiplicar essa janela de filtragem. Quando eu faço essa multiplicação ponto a ponto, o MATLAB sabe que esse f é um número complexo, ele vai pegar a parte real e vai multiplicar por isso daqui, vai pegar a parte imaginária e vai multiplicar por isso daqui. Então ele faz para a gente direto essa operação. E na sequência vamos plotar o gráfico. Vamos ver como é que fica o espectro? Então, return. Ó, aqui eu plotei o valor absoluto, a parte real e a parte imaginária filtrada. O FF é de filtrado. Então está aqui, ó, parte imaginária, a parte real e aqui o valor absoluto, o módulo do espectro. Esse aqui é o nosso filtro digital e esse aqui é o espectro antes de ser filtrado. Vou colocar assim. O nosso sinal é em vermelho, cheio de ruído, e o seno era sem ruído. Esse aqui era o espectro do sinal com ruído, do sinal vermelho. A gente pegou este espectro, a parte real e a parte imaginária dele, e multiplicou por esse filtro ideal. Resultou, nesta componente real aqui, ó, só sobrou o nível DC, né? Porque na parte real, como é um seno, não tem nenhum sinal além do nível DC. Tá aqui, ó, o nível DC está aqui no centro, ó, ele tem uma amplitude de quase 0,4,
que é exatamente esse pico aqui no centro do espectro da parte real. Né? Esses dois picos que aparecem aqui, que correspondem ao seno, eles não aparecem na parte real. E aqui estão os dois picos na parte imaginária. Lembra? Ele aparece dois picos invertidos, de 1 volt menos 1 volt, já que a amplitude do seno ele é de 2 volts pico a pico. Quando eu multipliquei a parte imaginária, eu zerei todos os valores, todo o ruído que estava aqui em volta, eu zerei, sobrou só a parte central do espectro. Mesma coisa aqui, ó. Todo o ruído que tinha na parte real foi eliminado. Todo o ruído da parte imaginária foi eliminado. E esse aqui é o valor absoluto da parte real e da parte imaginária. Olha que legal, pessoal. Ó, praticamente só sobrou sinal agora. Todo aquele ruído do espectro sumiu. Sobrou somente o sinal, que está aqui no centro do espectro. O próximo passo é fazer a transformada inversa. Então, vou tirar isso aqui. E agora eu vou aplicar o comando IFFT. Importante, pessoal. A gente fez o FFT Shift quando fez a transformada direta. Então, antes de fazer a transformada inversa, eu tenho que fazer novamente o FFT Shift. Porque o MATLAB, porque a função FFT trabalha dessa forma. Eu tenho que descentralizar o espectro para poder fazer a transformada inversa. Então, eu descentralizei o espectro, fiz a transformada inversa, aqui com o comando IFFT, e na sequência plotei o sinal no domínio do tempo. Ó, eu saí do espectro filtrado, fiz a transformada inversa, ou seja, fiz aquela integral de f de u vezes z. Calculamos, através da IFFT, a integral de menos infinito a mais infinito de e elevado a menos j 2π u vezes t. Então, assim, vamos olhar novamente aqui o filtro. Pegamos a função f de t, que era um seno, e adicionamos um ruído, só para simular um sinal ruidoso. Fizemos a amostragem desse sinal, com a frequência de 100 Hz, acho que era, né? Calculamos a transformada direta, pegamos a parte real e a parte imaginária e multiplicamos por aquele filtro ideal. Pegamos a parte real e a parte imaginária filtrada e fizemos a transformada inversa. Agora vamos pegar a parte real e olhar ela. Então está aqui, ó. Fizemos a transformada inversa, pegamos a parte real e vamos plotar ela. Real da transformada inversa que está na FDTF. Veja que legal, ó, pessoal. Parte imaginária é zero. Entrou com o número real, fez a transformada direta, virou um número complexo. Fez a transformada inversa, eu tenho que voltar para o número real. Então a parte imaginária é zero. Olha que bacana, pessoal. O sinal filtrado. Ó, o seno. Vamos olhar nossa primeira figura aqui, ó. Esse era o nosso sinal. O seno em azul, original. Nós fizemos aplicamos o ruído, que era esse vermelho, e fizemos a transformada direta. Fizemos a filtragem, removemos o ruído e fizemos a transformada inversa. Olha que legal, pessoal. Ó, esse aqui é o nosso seno filtrado, praticamente sem nenhum ruído. Por que eu falei praticamente? Porque ele continua com o nível DC, pessoal. Ó. Então, pessoal, vamos plotar os dois senos juntos na mesma figura, só para a gente ver o que aconteceu. Ó, figure, plot, vamos colocar aqui tempo e aqui f de t. Vamos colocar isso aqui em red. Vamos fazer agora hold on e aqui plot tempo também, né? E agora o FDT filtrado. E vamos pedir para colocar em azul. Veja, tem um detalhezinho importante aqui. Vamos botar aqui xlabel. Vamos fazer aqui tempo em segundos. Só para a gente não se perder nos gráficos, vamos colocar um label aqui, ó. Comparação FDT e FDT filtrado.
Então a gente vai saber certinho qual gráfico a gente está olhando. Então tá aqui, ó, figura, plot, né? E veja que interessante, ó. Eu acho que vai acontecer, vamos lá. Tá aqui, ó. Faltou ligar o grid, já ligamos o grid, ó. Note que o sinal nosso, olha a amplitude dele, que é o sinal do seno ruidoso, né? E aqui nós devíamos ter um seno. Esse aqui é o resultado da transformada. Vou colocar em blue aqui, ó. Blue. E vamos ligar o grid. Grid. Bom, vamos executar novamente tudo. Tá aqui, ó. Ó, o azul é o sinal filtrado. Uma amplitude muito pequena em relação à amplitude do seno. Por que isso, pessoal? Porque quando a gente fez a transformada direta, eu normalizei o espectro, lembram? Aqui, ó, eu multipliquei por 1 sobre n, ou seja, eu dividi todas as componentes por n. Quando a gente faz a transformada direta e divide por n, quando a gente faz a transformada inversa, eu tenho que retornar. Eu tenho que multiplicar ponto a ponto por n. Senão, eu atenuo demais o sinal, né? Então, tá aqui, ó. Aqui eu devo ter agora o seno da mesma amplitude. Beleza, tá lá, pessoal. Ó, tá aqui o seno, ó, em azul, com a mesma amplitude e nível DC do sinal vermelho. Então, nós conseguimos tirar todo o ruído, ficou só o sinal em azul limpinho, simplesmente com um filtro digital, removendo todo o ruído e deixando só o centro do espectro. Então, pessoal, vamos tentar eliminar o nível DC? Então, vamos plotar aqui, ó. Figure, plot, parte real do espectro de Fourier. Não vamos colocar a escala, só para a gente localizar certinho aonde está o nível DC. Poderíamos utilizar também o módulo, né? Grid on. Vamos executar aqui embaixo. Ctrl C, Ctrl V. Tá lá, ó. Esse aqui é a parte real, cheia de ruído. E esse nível DC, ele está ocupando aqui, ó, a posição de 100 até a posição 102. Então, esse aqui é onde se localiza no espectro o nível DC. Então, aqui vamos colocar aqui um comentário. Localização do nível das posições, né, da posição do nível DC, ou nível médio no espectro. No espectro. Então, tá aqui, a gente viu lá que está na posição 100, 102. No espectro filtrado, entre as posições 100 e 102, e vamos fazer todos esses pontos iguais a zero. Então, vou comentar aqui, eliminamos o nível médio. Zeramos no espectro o nível médio. E agora vamos fazer a transformada inversa. Então, vamos pegar o FF aqui e fazer a transformada inversa. Então, vamos executar. Então, tá aqui. Esse aqui é o nosso sinal que a gente usou para localizar onde é que estava o nível DC. Ele continua lá, né? Porque esse aqui a gente olhou no espectro de F, não no FF. Olha que legal aqui, pessoal. Esse é o sinal ruidoso. E agora o azul é o sinal filtrado, com o espectro centralizado, pessoal. Ele está indo de 2 até menos 2. E o nosso sinal ruidoso está aqui em cima, ó. Tá? Então, nós pegamos o sinal FDT, que era um seno, adicionamos um ruído. Esse ruído deslocou um pouco o nível DC. O ruído é um número randômico, né? Deveria ser com média zero. Mas como existe um número
limitado de ruídos sempre desloca um pouquinho o sinal. Então, aqui, ó, o vermelho está com o nível de ser deslocado. Aí nós fomos lá no espectro, localizamos aonde estava o nível de C. Estava aqui, ó, do 100 até a posição 102, né? Ali é. Zeramos essas componentes de frequência. Aqui, né? Aqui. Zeramos essas componentes de frequência. E fizemos a transformada inversa. Ou seja, eliminamos o nível de C. Agora, o nosso sinal senoidal, com ruído, depois de filtrado, ele ficou uma senoide pura. Eu espero que eu tenha demonstrado uma aplicação típica de transformada inversa de Fourier. E como é que a gente faz um sinal, o processamento de um sinal do domínio da frequência. É um assunto muito bacana, bastante empolgante, vamos dizer assim, trabalhar com processamento digital de sinais. Então você pega o teu sinal FDT, que é uma grandeza física, faz o teu condicionamento do teu sinal, pega teu Arduino, ajusta lá o nível de C dele, ajusta a amplitude. O Arduino trabalha com 3,3 volts. Então o teu sinal que você vai amostrar com o teu conversor AD do teu Arduino, ele tem que estar numa faixa de 0 a 3,3 com nível médio 1,5. Condicionar é você ajustar o offset dele e ajustar a faixa dele para que você consiga jogar no conversor AD. Adquirir o sinal do conversor AD. Desenvolva o código para fazer o Fast Fourier Transform, que é o que a gente fez aqui. Né? Aqui eu joguei no conversor AD, fiz a transformada de Fourier, peguei a parte real e a parte imaginária, apliquei um filtro, peguei a parte real e a parte imaginária filtrada e fiz a transformada inversa. E pegamos a parte real, já que eu parti do número real, a parte imaginária também é um número real. Veja que bacana, pessoal. Aqui, ó, nós normalizamos o espectro divididos por n. Quando você faz a transformada inversa, você tem que multiplicar por n para ter de volta a amplitude original. Foi isso que a gente fez aqui, pegou a parte real e multiplicou por n. Exatamente essa sequência que a gente fez lá. E ainda, eliminamos o nível de C. Nós pegamos a parte real aqui, localizamos onde é que está o nível de C no espectro, na posição 100 a 102. Fomos lá e zeramos esses valores e fizemos a transformada inversa e obtivemos a parte real exatamente igual a FDT. É um exemplo bem clássico de processamento de sinais do domínio da frequência. Transformada real e transformada inversa. Mas não vamos mexer com a parte linear, com o integral, né, de Fourier. Vamos mexer só com o caso discreto, que é um exemplo típico que a gente precisa ter nessa disciplina. Beleza, pessoal?